Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje queremos refletir mais uma vez sobre o discernimento das coisas. Como vimos na leitura do Evangelho, os fariseus deliberaram entre eles, quer dizer, se reuniram e começaram a se organizar para buscar um jeito de destruir ou de atrapalhar a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles vão atrás de Jesus para armar uma cilada intelectual, começando por um elogio. Começam a chamá-lo de mestre, quando na verdade eles nem tinham nenhum sentimento por nosso Senhor como mestre. Fazem uma série de elogios, vazios. Elogio vazio é aquele que não vem acompanhado de sinceridade, é uma coisa puramente externa, não é? Que acaba levando a pessoa à hipocrisia. E aqui está um primeiro discernimento que nós devemos sempre ter muito cuidado com as palavras. Um dia desse, uma pessoa falou que chamou a outra pessoa de ridícula e que não entendia por que a pessoa ficava tão aborrecida, porque etc, deu 1000 argumentos. Aí eu abri o dicionário e peguei o sentido da palavra ridículo e enviei para a pessoa. Lê aí o que significa esta palavra. A pessoa se assustou, não é? Nossa, não imaginava que a palavra ridículo era tão profundo. Pois é, as palavras têm um significado e elas penetram a fundo. Então, na hora de falar, é preciso ter o discernimento para não ser hipócrita. A hipocrisia é aquela atitude de uma pessoa que quer demonstrar uma coisa quando na realidade é outra. Quando ela transmite um pensamento, fala uma coisa, mas na verdade pensa o contrário. Então é muito difícil a gente conviver com a hipocrisia. É difícil conviver com uma pessoa hipócrita. E por isso, nosso Senhor, para agir diante dessa hipocrisia, ele agiu de uma maneira dura no falar. A primeira coisa que ele fez, foi dizer: o que vocês estão falando é hipocrisia. O que eles estavam falando? Chamando ele de mestre e fazendo uma pergunta, como se eles estivessem realmente querendo aprender alguma coisa. E Jesus, de uma maneira bem simples, pronunciou uma frase que desmanchou tudo o que eles tinham falado e que ficou como um pronunciamento dogmático que nunca será esquecido pela doutrina da Igreja Católica, que é o reconhecimento das autoridades civis e religiosas, mas ao mesmo tempo a necessidade de discernir que temos de obedecer aquilo que é próprio do poder civil e temos de obedecer aquilo que é próprio do poder religioso, das coisas que vêm de Deus.
E isto, meus irmãos, exige de todos nós um constante cuidado no que falamos, de quem falamos e como falamos. A nossa língua portuguesa é muito rica, muito preciosa, difícil, não é? Mas ela é preciosa, ela sabe distinguir as autoridades, não é? Que vão desde você, Senhor, ilustríssimo Senhor, reverendíssimo Senhor, excelentíssimo, eminência, sua santidade, porque o modo de falar deve refletir o reconhecimento que nós temos da autoridade. É importante discernimento das palavras. É importante discernir na nossa vida que nós vivemos em duas sociedades. Uma sociedade passageira, que possui um governo civil passageiro, marcado por começo, meio e fim. E ao mesmo tempo, pertencemos a uma sociedade eterna. Uma sociedade que tem começo, tem meio, mas não tem fim, é eterna. E continua de modo exclusivo a partir da morte. Enquanto estamos nesta terra, vivemos e pertencemos às duas sociedades. E nesta terra precisamos aprender sempre a distinguir as coisas que são de Deus e as coisas que são dos homens. Podemos menosprezar por completo as coisas dos homens? Não. Não podemos viver sem governo, não podemos viver sem autoridade civil. A primeira autoridade civil se coincide com o pai e a mãe, não é? É a primeira autoridade reconhecida por todo o poder civil. E se a gente não reconhecer a autoridade do pai e da mãe, como fica a sociedade? É preciso também entender que elas possuem um campo próprio de atuação. Enquanto o governo civil, não é, busca o bem comum, natural, de convivência nesta terra, o bem espiritual é buscado pelo poder, pelas coisas que vêm de Deus, que é um bem superior ao bem comum, porque é o bem de estar na companhia de Deus, e este não é um bem para qualquer um, mas somente para aqueles que buscam a Deus. Nesta terra, a autoridade não é, tem de tolerar a presença do bem, tolerar não, praticar o bem, mas muitas vezes tolerar o mal. Na vida eterna, acaba essa tolerância com o mal. Lá haverá essa separação total. Aqui devemos pagar os nossos impostos, cuidar do bem comum, sim, mas ter uma visão sobrenatural de que o bem que fazemos não fica restrito às coisas desta terra, ele vai além. Por isso, na hierarquia, na importância das coisas, sempre colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Isso cria muitos conflitos, eu sei, entre nós, para com o dia de hoje, não é? Quantas empresas, por motivo apenas de lucro, algumas, nem todas as empresas, mas tem empresas que têm de trabalhar de domingo, como um hospital, que é por necessidade. Mas uma empresa que só trabalha no domingo para ter ainda mais lucro,
ela está buscando, não é, o bem comum? Não. Está buscando um bem privado. Porque quem é que não sofre por não poder ter um dia de descanso? E esse dia, para uma civilização católica como a nossa, é de fato o domingo, que é o dia do Senhor. Toda a criação desta mentalidade de trabalhar aos domingos só por lucro veio de uma mentalidade que colocou Deus em segundo lugar. Não se baseia nesta frase de Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se ela se baseasse nisso, ela respeitaria o domingo, dizendo: domingo é dia do Senhor. Ainda em alguns países, isto é observado. E como eu falei, claro que existem trabalhos e necessidades emergenciais que necessitam de um trabalho dominical, mas isso não é visando a pura e única e exclusivamente o lucro. É uma grande e grave responsabilidade das pessoas. Então, meus irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora a graça desta prudência do discernimento. Não misturar as coisas, não tratar as coisas de Deus como se fossem coisas de política, não tratar as coisas da política como se fosse religião, não tratar as coisas do esporte como se fossem coisas de família, não tratar as coisas de família como se fossem coisas públicas, da praça. Não é? É preciso sempre saber distinguir entre as coisas privadas, reservadas, das coisas públicas, das coisas em comum, para podermos viver bem na sociedade. Esse discernimento é consequência da meditação, é consequência de nós, da boa leitura, é consequência de parar e refletir sobre o que leu, sobre o que ouviu, sobre o que viu, sobre o que experimentou. Se nós não reservarmos um pouco de tempo para estas coisas, nós não vamos conseguir viver no automático. O motor, uma máquina, ela vive no automático, nós não. Porque cada segundo da nossa vida não tem retorno, não se repete. Cada decisão da nossa vida tem consequências, não é? Incalculáveis. E não dá para achar que no automático tudo se resolve. Que Nossa Senhora nos ensine a viver assim. E termino relembrando a oração que foi colocada na coleta do dia de hoje, pedindo a Deus, Ele, que é nosso refúgio e fortaleza, que é sumamente misericordioso, que atenda benignamente as nossas piedosas preces, piedosas, o contrário de preces hipócritas, da vossa Igreja, e concedei-nos a graça de conseguir plenamente aquilo que vos pedimos com viva fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.